Olá, terceiro AFD e terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Esse vídeo agora vai falar um pouquinho sobre Rousseau. Nós teremos duas obras que queremos ver desse autor, que é Do Contrato Social e Emílio, ambas as obras, aliás, de 1762. Hoje eu vou falar só do Contrato Social, que é onde nós paramos em sala de aula. Emílio nós nem começamos a ver. Então, como a atividade que eu passei ontem para vocês pela direção foi sobre o contrato social, é a última de revisão. Vamos lá? O Rousseau está no contexto do século XVIII e ele fez essa obra do contrato social, uma obra relativamente pequena, vai dar de 100 a 120 páginas, dependendo da edição aí, que dá para ler tranquilamente. Essa eu recomendo porque vocês vão usar ela o tempo todo. E dois termos chamam a atenção nessa obra, especificamente, que são duas expressões, perdão, o estado de natureza e o contrato social em si. Eu vou começar falando do estado de natureza. O que seria o estado de natureza para Rousseau? As pessoas imaginam que a sociedade, tal como nós vivemos hoje, e eles viviam no século XVIII, na época da escrita desse livro, que ela não é algo que surgiu naturalmente, que é uma construção social proveniente de acordos, de regras. Então, por exemplo, por que você respeita a lei hoje? Por que tem tantas leis no Brasil e em outras partes do mundo? Eles deduziram que em algum momento a sociedade resolveu, vamos elaborar umas regras para convivermos aqui? E estado de natureza era a ausência dessas regras, uma espécie de estado primitivo no qual todos lutavam contra todos. E à medida que a população humana foi aumentando na face da Terra, em especial na Europa, um continente relativamente pequeno, mas superpovoado, foi necessário estabelecer algumas regras. Então, o estado de natureza é um estado no qual o indivíduo só é limitado pela sua força. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou dar exemplos mais radicais, tá? Me perdoem, não estou tentando controlar o vocabulário a maior parte do possível, mas vamos lá, algumas vezes tem que ser. Pense dois indivíduos, dá um exemplo, um homem e uma mulher. O homem achou a mulher bonita, resolveu que se interessou. No estado de natureza, ele não tem que observar nenhuma regra. Ele vai lá, vai pegar sua força e vai adquirir. Da mesma maneira, uma propriedade. Ele gostou daquele lugar, se ele tiver força para tomar, ele vai tomar e não existe um estado. Não existe nada que vá controlá-lo. O homem, ele é limitado pela própria força. E aí, em algum instante, as civilizações começaram a abrir mão. Por quê? Qual que é a parte negativa do estado de natureza? A parte positiva é que você pega aquilo que você pretender. Eu quero tal coisa, eu vou lá, vou tomar, vou comer tal coisa, vou usufruir, vou matar, vou estuprar. Não sei se isso é positivo, mas, enfim, nada limita a tua liberdade. Só que tem outra questão. Às vezes você está descansando, você está em um momento com a energia um pouco baixa e as outras pessoas vão fazer a mesma coisa. No estado de natureza, todo mundo é considerado um inimigo em potencial. Você não tem essa possibilidade de ficar em sua casa relaxando. O Estado me protege, existe a lei tal, eu posso possuir tal coisa. Não existe proteção nenhuma. Todos contra todos, todo mundo vive em contínua guerra. Eu não preciso explicar mais o problema que isso causa, né? Vão ter guerras, mortes, a insegurança, você tem que dormir com o olho aberto, outro fechado, porque a qualquer momento alguém pode invadir. E então, o ser humano, quer saber, vamos fazer uma espécie de acordo aí? Só para deixar de registro, não existe dados que quando esse acordo ocorreu, se ocorreu de fato, mas acontece que os seres humanos começaram a estipular regulamentos. Um código que limita a minha liberdade. Eu dou uma porção considerável da minha liberdade em troca da segurança. O contrato social, em última análise, se for pegar, por exemplo, a obra O Leviatã, de Thomas Hobbes, a definição de contrato social é a última análise. Eu dou um quantum de segurança, de liberdade, perdão, em troca de outro quantum de segurança. Levem tudo. Hoje no Brasil tem Código Civil, Código Penal, Código Eleitoral, Constituição, leis complementares, leis ordinárias, enfim, uma vastidão
de leis que o Estado faz e que eu sou obrigado a obedecer, mas em troca eu quero a segurança. Esse é o contrato social. Dá para perceber a diferença entre os dois? Estado de natureza, não existem regras, o limite é a sua própria força para conseguir determinada coisa. Então você pode matar, pode estuprar, pode violentar, se você tiver força, só que tem um detalhe, você pode e outro pode também. Ah, e aquele barulho que o vizinho está fazendo, o que está acontecendo? Não importa, não tem regra. Com o contrato social, cada aspecto da vida foi regulamentado. Hoje, se você está lá na sua casa, existe uma lei do silêncio, existe uma lei sobre a velocidade, é uma lei sobre tudo. Então você entrega a tua liberdade e o Estado te protege. Fica claro? Professor, você está falando que protege, mas eu sou assaltado em tal lugar, a violência está alta. Então, isso é uma falência do Estado. Para Hobbes e para Rousseau, significa que o Estado violou o contrato que ele fez com você. Porque você deu tudo para o Estado. O Estado praticamente deixou você sem nada e, em troca, prometeu só a segurança. Só a segurança. O que vier além da segurança é lucro. Mas se não tem segurança, não tem Estado social. Um muro de uma escola, um cadeado que eu sou obrigado a colocar, uma empresa de segurança, tudo isso, um seguro que eu faço para o meu carro, tudo isso decreta a falência desse chamado contrato social. Tá? É uma reflexão que nós precisamos fazer. E qual que é a nossa decisão principal? O que o autor nos traz com o contrato social? Que o contrato social não é eu fazer aquilo que eu desejo. Fazer o que eu desejo é estado de natureza. Eu vejo uma pessoa bonita na rua, eu vou olhar sem o menor respeito. O que eu estou dizendo? Eu estou violando a intimidade de uma pessoa, seja com olhares, com atos e com falas. Estou indo além. Por causa de uma vontade mesquinha, eu vou violar o direito de outrem. Então isso não condiz com o nosso estado que nós estamos vivendo. Nesse estado, eu vivo respeitando as regras coletivas, limitando os meus desejos e impulsos. É normal você desejar, é normal você ter impulsos. No entanto, a racionalidade me obriga a respeitar esses acordos que são firmados. Como eu sou brasileiro, né, eu estou dentro do Brasil, teoricamente eu sou obrigado a respeitar essas leis. Se eu não gostar, o Rousseau é muito claro nisso. Não gostou do estado do contrato social? Achou as leis injustas? Então vai embora do país porque você não faz parte. Porque o nosso grupo escolheu a lei tal e nós temos que seguir. Esse que é o contrato social. Um acordo em que cada sociedade faz. A título de exemplo, se eu for para os Estados Unidos, vão ter leis diferentes lá. Então eu vou ter que seguir aquelas leis, porque o contrato social deles é um meio totalmente diferente do meu. Não adianta eu querer impor, mas eu estou acostumado com isso, o meu direito. O meu direito acaba a partir do momento em que há uma regra social que limita o meu agir. Isso, pessoal, nas pequenas relações, nas relações do dia a dia, nas relações com o feminino, nas relações com pessoas diferentes, credos, raças, não importa. O contrato social exige que eu limite o meu próprio ser. Em troca, me dão segurança. Voltando para fechar esse assunto, acabei me enrolando um pouquinho, são muitas coisas para falar num vídeo curto, né? Mas vou tentar fechar. Professor, e os assaltos que tem hoje? E quando eu saio com o meu celular no ônibus e sou assaltado? O que acontece? Como que você explica o contrato social nisso? Se você pegar o número de assaltos no Brasil, que é um número gigantesco, ainda assim não seria tão alto se fosse no estado de natureza, onde todos seriam inimigos. Exemplo, vocês estão em sala de aula ou estão em casa, vocês não são agredidos o tempo todo. Vocês podem ser assaltados 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, 5 vezes no ano, que ainda assim não passa nem perto do que viver num ambiente onde todos são os inimigos. Tá? Mas a título de curiosidade, provavelmente, tanto o Rousseau como o Thomas Hobbes, estou usando os dois aqui, apesar que o Hobbes não é nosso assunto, esses dois autores criticariam muito um Estado que não é capaz de oferecer segurança para os seus membros. E hoje, se vocês olharem a discussão política do 2018 presidencial, a questão da segurança ela é precípua, é um dos elementos que mais geram discussões. Vai permitir armamento, vai permitir isso, o que vai fazer com o cidadão que viola a lei, né? E, enfim, existe algumas regras ali.
Ali ele fala também sobre a organização do Estado, que não nos interessa muito, mas basicamente ele defende a divisão dos poderes, executivo fazendo o papel do executivo, legislativo fazendo o papel do legislativo, judiciário fazendo o papel do poder judiciário e, enfim, tem que existir uma certa imparcialidade entre os poderes ali. O que no Brasil também não dá certo. No Brasil, o judiciário cria leis por meio de súmulas e dispositivos. O STF ele cria uma lei, uma súmula vinculante, por exemplo, decidiu de maneira X em relação a um dado caso. Vira lei, extrapola o poder inicial do poder judiciário. O legislativo também atua às vezes contra a própria regra, o executivo cria leis por meio de decretos-leis. Enfim, no Brasil essa divisão não é tão clara. Lá no final do livro, eu vou ler essa frase do Rousseau que diz assim: os intolerantes devem ser banidos do Estado. Resumidamente, se você não se adaptar com essas regras vigentes, você deve ser banido. Beleza, gente? Eu creio que ficou claro. Vamos só retomar dois conceitos que eu quero que vocês entendam. Só quero dois. Estado de natureza. Ausência de regra. O que te limita, o que limita a sua ação é a sua força. Ah, então eu posso matar? Posso? Pode tudo, se você tem condições. Só que da mesma forma que você faz com outros, outros farão com você também, ou pelo menos terão a possibilidade de fazer. Contrato social. Uma espécie de acordo coletivo entre as sociedades que fazem um tanto de regras no qual o indivíduo inserido é obrigado a obedecer. Então você abre mão de sua liberdade. De qual aspecto de liberdade? Dos mais variados aspectos. Vai ter um Estado mais liberal e outros mais conservador, que não vem ao caso analisar agora. Em sala de aula eu faria, mas em vídeo não vai dar. Valeu, gente? Qualquer dúvida, só perguntar, tá bom?